Oi, amigas e amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você estará vendo esse vídeo. E esse vídeo aqui vai ser para falar de uma vitória histórica do Botafogo, 5-0 diante do Peñarol no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. E você que torce para o Botafogo de Futebol e Regatas, você vai assistir o seu clube em uma final de Copa Libertadores da América. Essa ficha já caiu para vocês? Pois é, né, cara? Que loucura, né? Vivenciar tudo isso, né? Enfim, vamos lá falar sobre o que aconteceu no jogo desta quarta-feira no Newton Santos. Eu esqueci de me apresentar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. E tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro que faz transmissões de alguns jogos de times daqui do Rio de Janeiro. E bem, nesta quarta-feira estive lá no estádio Newton Santos acompanhando essa partida histórica do Botafogo. Porém, eu só estou conseguindo gravar esse vídeo na manhã desta quinta-feira, porque o que acontece, né? Tem um manual de condutas, né, para a imprensa, para as competições da Conmebol, no caso a Libertadores e Copa Sul-Americana. E infelizmente, né, eu não posso gravar esses vídeos de pós-jogo direto do estádio. Lá eu só posso gravar aquelas entrevistas em zona mista, aquelas entrevistas pós-jogo. Na zona mista, né, no caso os jogadores param para falar com a gente da imprensa. E eu só posso também gravar as entrevistas coletivas com os técnicos e um jogador por equipe, né? Um jogador que for selecionado para estar lá nessa entrevista coletiva. E a gente só pode postar esses vídeos, né, após o último jogador passar pela zona mista. Então essa é a regra que a gente tem. Tem muita gente que não cumpre, né? Tem muita gente que grava vídeo durante as partidas, né? É pessoal da imprensa, mas isso é outro assunto, deixa pra lá. Enfim, então estou gravando esse vídeo aqui na manhã desta quinta, horas depois do que aconteceu lá no Newton Santos. Então, ó, deixa o seu like, compartilha o vídeo com todo mundo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos para mais um vídeo, né? Já tem 3 minutos de introdução e cara, quem tem a minha idade, assim, na faixa dos 30 anos, caso quem torce pro Botafogo, né, que tem aí na faixa dos 30 anos, ou quem é um pouco mais velho ou mais novo, com certeza viu a maior atuação do Botafogo em suas vidas. E foi uma das maiores atuações da história do Botafogo. No caso, no segundo tempo, né? A gente vai falar já do segundo tempo, porque o primeiro tempo, né, foi um jogo, quer dizer, foi o primeiro tempo que o Botafogo não conseguiu executar bem o seu jogo. Né? O Botafogo estava nervoso, né? Que também pudera, né? Uma semifinal de Libertadores, né? Para dar aquele frio na barriga mesmo, né? Toda aquela expectativa, porque não é um jogo qualquer. É uma semifinal de Libertadores. E, aliás, o Botafogo que não jogava uma fase semifinal de Libertadores desde 1973. 51 anos depois, o Botafogo voltou a jogar uma semifinal de Libertadores. E assim, tem muita gente que não viu o Botafogo jogar uma semifinal de Libertadores. Então, tem todos esses componentes também. E assim, o Botafogo entrou meio que nervoso, numa ansiedade, talvez, porque, como eu falei, não estava conseguindo executar bem as suas jogadas, até em alguns momentos errando coisas simples. E o Peñarol, né, que desde o primeiro segundo de jogo entrou para parar o jogo, para tentar fazer a famosa catimba, para gastar tempo. O Peñarol queria sair do Rio de Janeiro
com empate. Aí levaria esse resultado para o jogo de volta na semana que vem para o Uruguai, para quem sabe decidir lá, né? Mas isso acabou não acontecendo. E aí, né, no primeiro tempo, né, a torcida do Botafogo também, uma parte, né, da torcida do Botafogo começou a pegar no pé do Vitinho mais uma vez, né? Aliás, eu preciso até anotar aqui, ó, falar do Vitinho, até para não esquecer lá para frente, né? Já vou falar mais um pouquinho sobre Vitinho. Então, aí a torcida começou a pegar no pé do Vitinho porque o Vitinho não vinha fazendo um bom jogo. Até ele, inclusive, participar de uma das jogadas, né, de um dos gols do Botafogo, mas o Vitinho ele não estava jogando bem, né, errando cruzamentos, não estava atuando bem. E aí terminou o primeiro tempo 0-0. Enfim, o Botafogo só conseguiu engrenar no jogo já para o final da primeira etapa, né? O Botafogo conseguiu criar finalizações de fora da área, por exemplo, né, com o Luiz Henrique. O Botafogo começou a desenvolver o seu bom futebol já para os minutos finais do primeiro tempo. E o Peñarol, né, como eu falei, ele veio com essa postura de mais parar o jogo, tentar fazer a catimba. O Peñarol, na partida toda, teve uma grande oportunidade com o Pérez, meio-campista que entrou ontem, no caso, na equipe titular do Peñarol. Ele fez uma finalização que o John defendeu na primeira etapa. Uma outra oportunidade grande, né, que o Peñarol teve foi para o segundo tempo, já quase com 45 minutos. Foi um cruzamento que veio da esquerda. Aí teve um jogador do Peñarol, não consegui ver quem foi o jogador, que cabeceou, a bola passou perto do travessão. Isso quando o jogo já estava 5-0. E algumas outras cobranças de falta do Léo Fernandes, né, que é um meio-campista canhoto, que inclusive jogou no Fluminense ano passado. Foi campeão da Libertadores, inclusive, com o Fluminense no ano passado, né? E foi só que o Peñarol conseguiu construir no jogo. Porque aí, indo para o intervalo, não sei o que o Arthur Jorge falou com seus jogadores, não sei qual foi o nível da bronca que o Arthur Jorge deu nos jogadores do Botafogo, porque acabou que deu, muito certo, né? Chegou no segundo tempo, aí veio uma atuação histórica espetacular, que foi uma das grandes atuações da história do Glorioso. E aí a gente precisa também lá para frente falar do Savarino, tá? Vou colocar aqui também, falar do Savarino. Tô anotando aqui no caderno, né? Inclusive eu levei esse caderno ontem lá pro jogo, né? Anotei aqui a escalação e os gols, né? Porque o Savarino também foi uma figura importantíssima e a gente precisa falar mais dele, mas vou falar mais para frente. O Botafogo abriu o placar aos 5 minutos do segundo tempo com o Savarino e foi um belíssimo passe do Luiz Henrique. Ele esperou a movimentação do Savarino. O Savarino estava posicionado ali no meio da linha de defesa do Peñarol. E aí o Luiz Henrique, cara, enfiou um belíssimo passe para o Savarino, que recebeu em posição legal. E o Savarino recebeu dentro da grande área e aí chutou cruzado na saída do goleiro Aguerre, abrindo o placar para o Botafogo. A partir daí, o Botafogo abriu uma estrada para passar o caminhão de gols em cima do Peñarol. Os mais antigos falam que abriu a porteira, né? Mas foi bem desse jeito. Porque aí, 10 minutos do segundo tempo, cobrança de escanteio pela direita, foi o Savarino que cobrou o escanteio, a bola chegou até a segunda trave. O Igor Jesus que participou de 4 gols do Botafogo, ou dando assistência, ou participando da construção das jogadas. O Savarino também participou de 4 gols, tá? O Savarino marcou o primeiro gol. O Savarino cobrou o escanteio do segundo gol, que a bola chegou até lá na segunda trave para o Igor Jesus. E o Igor deu um passe de cabeça para o Alexander Barbosa, que dominou e conseguiu chutar. E aí sim o gol valeu, né? Porque na última sexta-feira, no jogo contra o Criciúma, o Alexander Barbosa tinha marcado um gol em um escanteio. Um gol que daria a vitória ao Botafogo em cima do Criciúma, só que o gol acabou não valendo, porque o Alexander Barbosa dominou com o braço antes de finalizar no jogo da última sexta-feira. Mas nesta quarta-feira, aí sim, o gol do Alexander Barbosa valeu. Foi o primeiro gol, inclusive, do Alexander Barbosa
com a camisa do Botafogo. Foi o 2-0. Não percam as contas, hein? 3-0. Aí foi uma jogada bem construída ali, né? O Igor Jesus deu o passe pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique viu o Vitinho, olha só, o Vitinho passando pela direita. Aí o Vitinho recebeu a bola, fez um cruzamento rasteiro e a bola chegou até o Savarino, que aí finalizou e mandou a bola para o fundo da rede. Foi no meio do gol, né? Mas o Aguerre acabou engolindo um frangaço, né? E aí, dessa forma, o Botafogo fez o terceiro gol. Passe do Vitinho, hein? Pois é. O quarto gol, não percam as contas, tá? A jogada que foi um passe do Savarino. A bola chegou até o Igor Jesus, mas a bola bateu no Igor Jesus e nisso que a bola bateu no atacante do Botafogo, ela sobrou, perdão, para o Luiz Henrique, que aí acabou marcando um belíssimo gol, né? Foi um tapa por cima do goleiro Aguerre, 4-0. Isso com 28 minutos do segundo tempo. 28 minutos do segundo tempo, 4-0 para o Botafogo. E o quinto gol saiu aos 33 minutos, com o Igor Jesus, que aí, né, ele aproveitou o rebote após a finalização do Thiago Almada, né? O Aguerre acabou espalmando, mas espalmou para frente. Aí o Igor Jesus pegou o rebote e encobriu o goleiro Aguerre dessa forma, fechando a conta numa noite histórica e inesquecível no estádio Newton Santos, 5-0. E aí vem a questão, né? Até na coletiva pós-jogo, né, o técnico Arthur Jorge falou que não, ainda tem um jogo de volta, né? Coisa nesse nível. Mas assim, convenhamos, gente, pode dar o azar do Botafogo perder o jogo de volta na próxima quarta-feira lá no Uruguai. Mas não vai perder de 5 gols de diferença, né? Não vai. Porque o Peñarol, para levar o jogo para os pênaltis, precisará vencer por 5 gols de vantagem. Isso não vai acontecer. Então o Botafogo ele vai jogar uma final de Libertadores da América e muito possivelmente contra o Atlético Mineiro. O Atlético que também conseguiu construir uma grande vantagem em cima do River Plate. Foi 3-0 em Belo Horizonte na última terça-feira no primeiro jogo das semifinais. Então, só se acontecer uma hecatombe para uma final que não seja entre Atlético Mineiro e Botafogo, né? E aí, né, a Conmebol, né, que tinha escolhido o Monumental de Nunes, né, achando que o River Plate chegaria na final, né? Vai ver uma final entre brasileiros mais uma vez. A final entre Atlético Mineiro e Botafogo. Muito possível. Não é possível que o Atlético Mineiro também vai conseguir perder a vantagem pro River Plate, cara. Se isso acontecer, minha nossa. Então, é bem possível que a gente tenha essa final entre Atlético Mineiro e Botafogo, né? O Atlético Mineiro que vai em busca do seu segundo título de Libertadores e o Botafogo que vai em busca do seu título inédito da competição. E aí são 2 pontos, né, que eu falei lá minutos atrás que eu iria falar no vídeo. Primeiro sobre o Vitinho, né? Durante o primeiro tempo, né, uma boa parte da torcida estava pegando no pé do Vitinho, né? Que é bem fato, é verdade que o Vitinho ele não vinha atuando bem nos últimos jogos. Só que a gente tem que levar em conta, cara, que o Vitinho ele ainda está para chegar no seu nível ideal de jogo, porque ele começou uma temporada agora, cara, assim, ele veio do futebol inglês, então ele estava de férias, né, digamos assim, antes de jogar pelo Botafogo. Mas assim, eu acho que o Vitinho ainda vai conseguir performar bem no Botafogo, cara. O Vitinho é um bom lateral, ele é um bom lateral. Ele deu passe, né, para o gol do Savarino, que acabou sendo o segundo gol do venezuelano na partida. Então, acho que o Vitinho ainda vai conseguir performar bem no Botafogo. Tá? Então, calma com o Vitinho. Tá? Calma. Sei que o torcedor é muito passional, mas Vitinho, eu acho que ele ainda vai conseguir performar bem. E sobre o Savarino, a gente precisa falar muito do Savarino. Savarino acabou que custou barato, né? Veio, digamos assim, com um custo baixo no Botafogo. Mas que contratação, que jogador é o Savarino?
Eu tenho a impressão, né, de que o Savarino ele é um jogador subvalorizado. Ele não é tão valorizado como deveria ser. O Savarino é um baita de um jogador, cara. Ele é um baita de jogador. Joga muita bola o venezuelano. E ontem acabou sendo uma figura muito importante, participando de 4 gols do Botafogo, seja marcando gols, obviamente, ou participando da jogada de construção de gols, né? Acho que o Savarino joga bola, cara, é brincadeira. Que jogador. E então é isso, né? O Botafogo vai jogar uma final de Libertadores e, cara, é aquilo, né? Se você que torce pro Botafogo, né? Alguém chegasse para vocês, né? E essa pessoa falasse assim, 4 anos atrás, né? Quando o Botafogo estava passando por sua pior campanha na história do Brasileirão. Daqui a 4 anos, o Botafogo vai jogar uma final de Libertadores. Vocês falariam, tá ficando maluco, é loucura isso. Pois 4 anos depois, essa loucura, entre aspas, vai se tornar realidade. E outra coisa, né? O Botafogo agora pode se dar o luxo de jogar no sábado contra o Red Bull Bragantino com a sua equipe titular e no jogo de volta da semifinal da Libertadores semana que vem, poupar alguns dos seus jogadores. O Arthur Jorge poderá se dar o luxo disso. Será que isso vai acontecer? Não sei. Acho que tem mais chance disso não acontecer do que sei lá, né? O Arthur Jorge colocar a força principal, né, o time titular, o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino e na semana que vem poupar alguns jogadores, né? Capaz de fazer o contrário, né? De poupar alguns jogadores no Brasileirão e colocar o time titular na semana que vem, né? Isso porque o Botafogo também está disputando um título do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Botafogo vai ter um mês até a final da Libertadores para se concentrar também na busca por um título do Brasileirão. Está disputando o título com o Palmeiras e, aliás, nesse meio tempo até a final da Libertadores vai ter um duelo direto entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque em São Paulo. E pode ser um jogo decisivo mesmo pelo título brasileiro. Então, assim, e acho que o Arthur Jorge tem condição sim de rodar mais esse elenco, porque para mim o Botafogo, eu já falei até em um outro vídeo que eu fiz aqui, é só procurar lá, que o Botafogo para mim hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então ele pode poupar alguns jogadores, pode começar um jogo com um Danilo Barbosa e Tietê, por exemplo, formando a dupla de volantes, ou então colocar o Alan. Pode se dar o luxo também de colocar o Oscar Romero como meia, ou então o Eduardo, né, para dar uma minutagem maior, um ritmo de jogo maior, Eduardo. Colocar o Tiquinho Soares também no ataque. Ele pode se dar o luxo de, no jogo da semana que vem lá no Uruguai, fazer essa rodagem no elenco, colocar o Matheus Ponte na lateral direita, por exemplo, ou um Cuiabano na lateral esquerda, colocar o Adrielson na zaga. Pode fazer essa rodagem no elenco, cara, porque o jogo de volta já está decidido. E mesmo se modificar muito a equipe, o Botafogo, com algumas reservas, ele é melhor que o Peñarol. Então, o Arthur Jorge pode fazer isso. Vai fazer essa rodagem na semana que vem? Eu acho que tem mais chance disso não acontecer. Mas é porque, como eu falei, nesse meio tempo, o Botafogo pode se concentrar na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. E tem condições de ganhar as duas competições. Pode ganhar um Brasileiro e pode ganhar também uma Libertadores. Já pensou, você que torce para o Botafogo, se isso tudo acontecer? Pois isso pode acontecer, né? Então, você que torce para o Botafogo, parabéns. Não sei como é que você está nessa quinta-feira, né? Mas, assim, nível de felicidade, né? Mas você vai ver o seu clube jogar uma final de Libertadores da América, hein? Pois é, então termina aqui mais um vídeo, quase 20 minutos. Então, se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom?
Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.